aqui na companhia da atriz e escritora Beth Goulart. Prazer tê-la no Divã Cultural mais uma vez. Sempre um prazer. E num momento tão especial, seu segundo livro. E eu gostaria de começar esse bate-papo pela própria capa do livro que você traduziu num depoimento seu. Como sintetiza muito da essência do livro essa capa? Fala um pouquinho sobre o que transforma a gente, breves reflexões para mudanças profundas. Então, eu escolhi primeiro essa cor violeta porque é uma cor de Saint-Germain, né? A chama da transformação. Então, eu acho que transformação é uma coisa importante na nossa vida. Tudo muda rapidamente na nossa vida, mas transformação significa uma escolha para a mudança, a consciência da mudança na nossa vida. Então eu pedi a Fer Rodrigues que fizesse essa arte que simboliza o novelo, o fio da nossa vida. Esse novelo de lã foi inspirado um pouco na figura arquetípica das moiras, que tecem o nosso destino. Então é como se esse novelo de lã fosse o fio da sua vida e que você pode ter o que você quiser com ele. Você pode fazer um casaquinho, você pode fazer uma meia, mas você pode fazer uma obra de arte também. Então, essa linha contínua que vai ser transformada ao longo da nossa existência é a nossa escolha, o resultado da nossa escolha. E quando esse novelo terminar, certamente um novo irá ser iniciado. Essa ideia de um ciclo que tem o seu fim, mas sempre se renova, recomeça novamente. É uma imagem muito forte do inconsciente coletivo. Não né? é? Ela é simples ao mesmo tempo, né? E com muito significado. Né? E você, durante uma entrevista na revista CBN, também gostei muito do paralelo que você fez, da tua aproximação maravilhosa com a obra de Clarice Lispector, que já vinha de muito antes do espetáculo, na adolescência. Sim. Né? E você citou a Miradade, foi um momento mágico daquela. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa. Porque as pessoas pensam que se transformar, né, é ser uma coisa distante, eu tenho que ser o outro. Não, essa aproximação, esse amálgama é tão importante. Eu acho que a transformação é um processo natural de um amadurecimento, de uma depuração de nós mesmos. Não é? Todo ser humano passa por um processo de transformação. O nascimento já é uma transformação. Você sai de um plano espiritual para um plano físico. Já é uma transformação básica. Depois tem a transformação através da nossa linguagem, como nós nos comunicamos uns com o outro. Como nos comunicamos com a nossa mãe, por exemplo. Nossa primeira comunicação não era verbal, era através do nosso choro. Então, assim, a nossa mãe compreendia nossas emoções, que foi a nossa primeira fonte de comunicação. Né? Depois, passamos ao longo da vida por fases de renascimento e morte, como a infância. Quando você chega na adolescência, de alguma forma é a morte da infância para começar a adolescência. A adolescência morre esse entre criança e adulto, aí vai para o adulto, aí depois começa a fase da uma sequência de lutas e renascimentos. De nascimentos e mortes. São ciclos inteiros que nós passamos no processo da vida. E é importante entender que o fim faz parte do processo, faz parte do ciclo. A morte faz parte da vida. Então, nessa análise sobre a transformação, eu também falo da importância da arte na nossa vida e como a literatura me transformou profundamente. Então, eu falo de alguns autores que me influenciaram, que me transformaram profundamente. E Clarice Lispector, claro, é uma dessas autoras. Ela me transformou a princípio a partir da minha adolescência, com 13 anos, mas todos os dias, quando eu falo alguma coisa de Clarice, quando eu releio Clarice, eu sou transformada, porque as palavras de Clarice levam a gente para um processo de introspecção. Exatamente. De olhar para dentro da gente. De ressignificar nossa vida. Ressignificar. É isso. Quando a gente só transforma aquilo que a gente percebe que a gente quer mudar. Sim. Se você não percebe, você não muda. Você permanece a mesma pessoa. Mas a vida é feita para ser transformada. Não é para a gente nascer e morrer igual. Você desperdiçou a vida. A oportunidade que você teve de conhecer coisas novas e de, ao longo das experiências da vida, ir ganhando novas bagagens, nova sabedoria e, consequentemente, se transformando ao longo dessa experiência. Então, é um pouco sobre isso. Eu falo de símbolos de transformação também. Sim. Que foi um tema que Jung visitou muito. O tempo todo. Então, Jung estudava muito bem os símbolos. Aliás, foi uma das fontes de pesquisa que eu usei no livro, né? O símbolo da ampulheta, o símbolo do casulo e da borboleta, por exemplo, o símbolo do ovo. E são símbolos que contêm em si
todo o potencial da transformação. E da transcendência. E da transcendência. Então, no livro, esses exercícios de filosofia, talvez, esses exercícios de reflexão, eu proponho um diálogo silencioso com o público nesse lugar, para que elas parem e pensem um pouquinho em si mesmas, no seu processo de transformação. O que você quer mudar na sua vida? E para você mudar fora, porque a gente também contribui com a mudança do mundo, né? Nós somos seres coletivos. E o coletivo começa no indivíduo, então para você mudar o grande mundo, você tem que começar mudando o seu pequeno mundo. O Jung dizia, então, né? Desperta, olhar para dentro, você desperta. Adoro essa frase. Não é linda, linda? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Acorda, desperta. Né? É isso mesmo, porque é esse processo de despertar contínuo, de renascimento constante, e a transformação nos lembra. Tem uma coisa que você marca muito bem, a morte não é o adversário, não é o... É o fim de um processo, É o fim de um processo. A gente muda de dimensão, e isso é importante também. Tem um texto que eu falo sobre isso também. Na verdade, somos seres espirituais, a nossa morada é lá. O exílio é aqui, né? Então é só uma questão de ponto de vista. Quando a gente faz esse exercício, tudo muda de figura. E é muito bacana essa transição, você viveu e ainda vive, né, toda a tua realidade cênica como atriz, e cada vez mais esse novelo indo pelo caminho da literatura, agora cada vez mais. Pois é, você veja bem, quando eu era muito pequenininha, meu avô, eu brincava de ler, eu livro sem saber ler ainda, mas eu abria, contava histórias, assim, né, mas sempre com livro. E aí meu avô achava que eu ia ser escritora. Talvez ele tenha sido o primeiro que percebeu essa inclinação, né? Talvez essa vontade de me expressar através das palavras. Como atriz, eu aprendi a valorizar as palavras, a conhecer melhor os autores e a lidar com o mundo através da interpretação dessas palavras. Na hora da representação, o que o autor está querendo de você? Esmiuçava o personagem. Eu ia lá, eu pesquisava, eu tentava entrar dentro da cabeça do autor para tentar perceber o que ele queria. Então, sempre me levou para esse outro lado, de alguma forma, enxergar esse outro lado da criação, não só como intérprete, mas também como criadora. E eu acho que é isso que a literatura acaba fazendo na minha vida, me levando para esse novo lugar. E você falou do Miradade, eu não comentei direito do Miradade, porque o Miradade teve um ensinamento maravilhoso para mim, que ele disse o seguinte: eu falei, eu estou vendo você aflita e querendo fazer a solidão da Clarice, a angústia da Clarice. Vá para você. Quanto mais em você estiver, quanto mais você falar da sua solidão, da sua angústia, mais perto dela você estará. E aquilo para mim foi uma chave de compreensão da interpretação. E nós não temos que sair de nós para virar o outro, nós temos que trazer o outro para dentro de nós e aí sim criar essa mistura para sair a nossa visão sobre aquele personagem. Essa grande metamorfose. Uma metamorfose, exatamente. Olha, muito sucesso, eu já sei que em São Paulo foi maravilhoso, que no Rio seja mais ainda, e sempre acompanhando a tua linda trajetória artística. Muito obrigada.